Nós vamos continuar com as nossas exposições no livro, no Evangelho de Mateus. E eu peço a você que abra ali no Evangelho de Mateus. Nós estamos ainda no capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1, e já lemos os versículos 18 ao versículo 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Nós temos feito essa leitura e temos falado nos últimos domingos sobre a ajuda de Deus. Esses textos nos ensinam sobre, ou este texto, melhor dizendo, nos ensina sobre o controle soberano de Deus sobre todas as coisas para trazer sua ajuda a este mundo, para trazer sua ajuda, sua provisão à humanidade. E este texto tem nos mostrado isso. E nós, sem dúvida alguma, hoje precisamos da ajuda de Deus para a solução de nossos problemas e dos problemas do mundo aonde nós vivemos. A ajuda de Deus é algo essencial que muitas pessoas buscam, mas nós não sabemos às vezes aonde encontrar. Então nós temos falado disso nos últimos domingos, sobre como receber a ajuda de Deus. Me permita voltar àquele velho exemplo dos últimos domingos, daquele campo de futebol de sabão, aonde as crianças eventualmente brincam nas festas, é aquele campo inflável, úmido, molhado, com sabão, onde as crianças entram ali, todo mundo cai, ninguém para de pé e todo mundo se machuca. O nosso mundo, eu havia dito, ele é muito semelhante a este campo de futebol de sabão. Nós chamamos esse campo de futebol de sabão de mundo natural, onde as pessoas estão com muita boa intenção, procurando medidas, procurando soluções para resolver os problemas, mas o fato é que ninguém para de pé, todo mundo cai, todo mundo se machuca, e nós vivemos num mundo limitado realmente a tentativas frustradas, embora bem intencionadas, de resolvermos os nossos problemas pelos nossos próprios esforços. Mas se você estivesse analisando a realidade daquele campo de futebol de sabão, aonde todo mundo escorrega, todo mundo cai, ninguém para de pé, todo mundo se machuca, nós iríamos pensar que talvez a solução para aquelas pessoas ali dentro fosse uma intervenção do lado de fora. Alguém que estivesse fora do campo entrasse com ajuda para aquelas pessoas que estão ali. E é precisamente disso que este texto que nós estamos estudando esses dias fala. Deus é realmente a ajuda. Deus é aquele que está fora do campo de sabão. É aquele que pode entrar e nos ajudar. Mas como Ele está fora do mundo natural, fora do campo de sabão, nós precisamos reconhecer a necessidade da sua intervenção sobrenatural. Então, para recebermos a ajuda de Deus, nós precisamos fatalmente admitir uma ajuda além de nós. Nós precisamos admitir uma ajuda além de nós. E este texto está falando justamente disso, de um nascimento virginal, de uma gravidez excepcional, diferente, que é o nascimento de Jesus, e que veio dessa perspectiva, de uma ajuda externa, uma ajuda fora de nós, literalmente dos céus e do Espírito Santo, para que este mundo fosse ajudado. Consequentemente, o nome que Deus dá para Jesus é muito sugestivo, significa Jeová salva. Então a ajuda de Deus, ela entrou realmente neste mundo, ela entrou aqui para que nós pudéssemos de fato ser ajudados.
No entanto, a ajuda de Deus também ela é uma ajuda que, se nós queremos a ajuda de Deus, nós precisamos admitir que há necessidade de uma ajuda objetiva. As coisas que aconteceram com José e Maria não foram coisas do nada. Nós vimos na semana passada que eles foram ajudados por Deus, mas que Deus oferece essa ajuda nas Escrituras. O que acontece com José e Maria é cumprimento daquilo que Isaías já havia falado. Então Deus, Ele não nos ajuda somente de maneira sobrenatural, mas Ele nos ajuda através da Sua palavra, através das Escrituras. Deus nos oferece direção, Deus nos oferece orientação por meio da Bíblia Sagrada. Ele se revela a nós de uma maneira objetiva por meio da palavra de Deus. Mas este texto não termina por aí. Para que nós recebamos a ajuda de Deus, para você e eu sermos ajudados por Deus, nós precisamos admitir a necessidade de intervenção sobrenatural, nós precisamos admitir a necessidade de ajuda objetiva da parte de Deus, mas nós também precisamos admitir a necessidade de obediência humilde a Deus. Obediência humilde a Deus. Observe este versículo, neste capítulo, o versículo 24. Depois que o anjo aparece para José, ele explica para José o que estava acontecendo. Ele diz lá no verso 20 para José receber sua Maria, sua esposa. Olha só no verso 20. Enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo explica que a gravidez de Maria é uma gravidez sobrenatural, foi mesmo uma intervenção de Deus para trazer ajuda à humanidade. O próprio Deus entra em nossa realidade através de Jesus, de uma gravidez não natural, e o anjo fala para José receber Maria, sua esposa. E no versículo 24, nós observamos o seguinte: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria, sua mulher. Então ele fez como o anjo ordenara. José lhe obedeceu ao que Deus disse. Ele foi ajudado por Deus. A ajuda de Deus chega neste mundo. A ajuda de Deus chega até você e até a mim, não só por intervenção natural, não só por uma ajuda objetiva, mas também existe a necessidade de uma humilde obediência. Naquele campo de futebol de sabão, aonde todo mundo escorrega, todo mundo cai, todo mundo se machuca, e se você é a ajuda de fora, que vai entrar lá dentro para ajudá-los, e você começa a oferecer direção objetiva para aquelas pessoas saírem de lá ou melhorarem sua vida ali dentro, só resta às pessoas que estão ali uma coisa: aceitar humildemente a ajuda que você oferece. E é aí que muitas vezes nós não recebemos a ajuda de Deus. Nós pensamos que Deus não está ajudando este mundo, porque nos falta uma humilde obediência diante das ordens ou da direção que Deus oferece. E eu quero que você observe este texto o seguinte: é fácil fazer a leitura dessas passagens, desses versículos. É fácil fazer essa leitura e concluir que, poxa, José
foi um homem abençoado e tudo mais. A Bíblia fala mesmo que ele foi. No versículo 19, fala que José era um homem justo. José era um homem justo. Este justo é no sentido do seu estilo de vida honesto e o seu estilo de vida sério diante da lei de Deus. Ele era realmente uma pessoa assim. Mas, para José obedecer a esta ordem de Deus, a essa direção que Deus lhe dá, de receba esta mulher, receba Maria, algumas coisas estão envolvidas. Em primeiro lugar, José precisou confiar, ele precisou ter humilde confiança. Nós vamos obedecer humildemente quando nós confiarmos. Ele precisou confiar em Deus. Você imagina José ali, e ele tem um sonho, e o anjo vira para ele e diga: não temas receber sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Desde quando alguém até os dias de José conhecia uma gravidez do Espírito Santo? Que gravidez é essa? José não podia entender, José não podia explicar racionalmente uma coisa dessas. Ele não podia conceber a ideia de uma gestação ou uma concepção a partir de uma obra milagrosa do Espírito Santo. Mas José, ele obedeceu. José, ele confiou que essa direção que Deus estava dando era verdadeira, embora ele não pudesse explicar. E aí eu quero abrir um parêntese com você. Na nossa cultura, de uns anos para cá, muitas coisas só eram aceitas quando elas poderiam ser provadas intelectualmente ou provadas racionalmente. Se você consegue explicar a coisa, essa coisa é legítima. Se você não consegue explicar aquela coisa ou aquele evento, aquela coisa não é legítima. Então muitas pessoas começaram a fazer a leitura da Bíblia a partir dessa perspectiva. O que a minha mente consegue explicar, eu aceito da Bíblia. O que a minha mente não consegue explicar da Bíblia, eu não aceito, porque a minha mente é o padrão para resolver a coisa. Só que lembre-se que nós estamos num campo de futebol de sabão. O nosso limite é esse campo. A gente só sabe explicar o que a gente observa nesse campo. O que está além desse campo nós não conseguimos explicar. Mas o fato de nós não conseguirmos explicar não significa que seja mentira, que não seja verdade. Só significa que você não consegue explicar. Se você me perguntasse hoje: Daniel, você sabe explicar como é a dinâmica de uma gravidez, de uma concepção virginal a partir do Espírito Santo? Você sabe explicar? A minha resposta para você é não. Eu não sei explicar. Ah, então é mentira, você nem acredita. Acredito. O fato de eu não saber explicar não quer dizer que seja mentira, só significa que eu não sei explicar. Nós, seres humanos, precisamos entender que nós não conseguimos explicar todas as coisas. E algumas das coisas que nós não conseguimos explicar, só significa que nós não conseguimos explicar, e não que elas sejam falsas, ou necessariamente engodo, conto de fadas, mentira. Só não conseguimos explicar. Deus, nas Escrituras, revela coisas que nós não conseguimos explicar. Mas como? Ele a ajuda além de nós. Ele a ajuda fora de nós mesmos. Nós confiamos. E aí, quando confiamos, Ele nos ajuda. Quando confiamos, Ele nos ajuda. Ele nos abençoa para a sua glória. Então a ajuda de Deus
ela vai ser uma realidade, entendendo sua intervenção sobrenatural, a ajuda objetiva, mas a obediência humilde. José, para receber Maria, ele teve que ter confiança em Deus. Chega diante dele uma jovem grávida. E Deus diz para ele que essa gravidez é do Espírito. José não sabe entender isso, mas ele confia naquele que diz. Ele confia em Deus e recebe Maria. Mas nós observamos aqui a obediência humilde de José, não só por receber Maria, mas José também recebe um filho, o filho de Maria, que não era necessariamente seu filho biológico. Jesus não era filho biológico de José, mas José recebe esse filho, adota esse filho como seu, cuida desse menino, que é o menino Deus, e para a glória de Deus ele recebe Jesus, como diz o verso 24 do texto que nós acabamos de ler. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu a mulher. E junto com a mulher que ele recebeu, Maria, ele recebeu também um filho que não era o seu filho biológico, mas notamos que José cuidou dessa criança como filho, apesar de não ser filho biológico. Sabe que no seio da nossa comunidade e de outras comunidades cristãs, vez por outra, nós também, as famílias, recebem filhos que não são biológicos, às vezes por adoção, às vezes por outra circunstância qualquer, nunca como uma gravidez do Espírito Santo. Claro que não. Nunca isso vai acontecer mais. No entanto, muitas vezes as esposas, as mulheres chegam até os seus maridos em situações dessa natureza. Talvez com algum filho. Talvez os casais adotem filhos que não são biologicamente seus. Mas José aqui recebe aquele filho, porque fazia parte do pacote que Deus colocou diante de José. Ele tinha que obedecer, uma obediência humilde, aceitando de bom grado aquilo que Deus o havia concedido. Então, esse é um aspecto brilhante da atitude humilde e obediente de José. Ele confia em algo que ele não sabe explicar. Ele recebe não só Maria, mas também Jesus, que não era seu filho biológico, e cuida de Jesus como se fosse biológico o seu filho. Adota Jesus e por isso Jesus faz parte da descendência de Davi. Mas um outro aspecto que nós podemos observar da obediência humilde de José, e que Deus entra com sua ajuda, aonde há obediência humilde, está interessantemente no versículo 5. Ele confia em Deus, ele recebe sua mulher e o filho não biológico, nosso Senhor Jesus, e no verso 25 diz o seguinte: contudo, não a conheceu. Essa é uma expressão usada para dizer que ele não havia tido relações sexuais de marido e esposa com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, o Salvador, Deus que salva, Deus que entra com ajuda. Enquanto a ajuda do céu, que é Jesus, não nasceu neste mundo, a partir do ventre de Maria, o texto diz que até esse nascimento, José não conheceu. José obedeceu a Deus e não teve relacionamento algum com sua esposa,
com Maria até que o menino nascesse. E isso é a obediência. Porque José, além de confiar em Deus, de uma coisa que ele não sabia explicar, ele não sabia entender aquilo, mas ele confiou. Ele recebeu um filho que não era seu biológico. José ainda mantém pureza sexual até que o menino nasça. Ele ainda foi fiel nesse tempo, obediente ao que Deus ensinou. É lamentável. Porque quando eu vejo José, eu vejo aqui um homem de verdade. Um homem mesmo de verdade. Que se submete a Deus, confia em Deus, mesmo não sabendo explicar todas as coisas, recebe um filho que não é seu biológico e ainda mantém a sua pureza em questões sexuais até enquanto aguarda o nascimento do filho que ele vai receber. Sabe, quantos de nós, quantas esposas, por exemplo, ficam preocupadíssimas, aflitas, se o seu marido vai ficar uns poucos dias trabalhando fora de casa, porque não sabem se eles vão manter a fidelidade nesse período. E quantas pessoas acreditam, mesmo no seio de igrejas chamadas evangélicas, acreditam que se eles estiverem em lugar distantes e forem infiéis à sua esposa e ninguém vê e tudo mais, que Deus perdoa e as coisas estão resolvidas. Quantos maridos estão trocando suas esposas às vezes por pornografia virtual, essas coisas assim? Quantas pessoas estão usando esses recursos de imoralidade nessa área, ao invés de desfrutarem do seu relacionamento com sua esposa e entendendo que, eventualmente, em momentos da vida, nós precisamos, os homens e mulheres também, precisam esperar, guardar e tudo mais, sem necessariamente se tornarem imorais nesse sentido. José, ele foi fiel a Maria, nesse sentido, respeitou aquela mulher e, sobretudo, ele respeitou Deus até o momento em que Jesus nascer. Isso é brilhante, isso é característica de um homem que realmente vive em obediência humilde a Deus. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, Daniel. É o seguinte: imagina essa situação. O marido, ele mora aqui no Brasil, e ele vai a uma viagem de negócios até Nova York. Essa foi o país, que a pessoa me disse. Ele vai a uma viagem de negócios até Nova York. Ele fica ali por uma semana, um pouco mais, coisas do seu trabalho. E nesses dias que ele está ali em Nova York, ele contrata uma dessas prostitutas acompanhantes para ir num evento ou outro, para sair, e ele tem um tempo com esse tipo de mulher, com esse tipo de programação e programa e tudo mais, mas uma coisa assim muito casual, muito pontual, isolada. Ele nunca vai falar com a esposa nunca vai ficar sabendo, e muito menos a mulher lá que recebeu para isso em outro país nunca vai provavelmente ver a esposa da pessoa. Então, neste caso, onde ninguém sabe nada e tudo, aí você volta e no seu percurso de volta no avião, você pede perdão a Deus, você só satisfez ali uma necessidade biológica, vamos dizer assim, ou fisiológica, que você tinha, e aí tudo bem. Aí, onde está o problema nessa questão? A esposa não viu, a esposa não sabe. Eu nunca vou falar, já conversei com Deus.
E aí, está tudo resolvido. Qual o problema dessa situação? Sabe, olhando dessa maneira, você pode dizer para a pessoa falar com ela, realmente, não tem problema não. Ninguém vai saber o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Tá tudo ok, tá resolvido mesmo o problema. Seria legal dar essa resposta se não existisse um Deus no céu que tudo sabe, que tudo vê e que nós somos servos desse Deus e que esse Deus nos manda amar a sua esposa todos os dias da sua vida até que a morte o separe e desfrutar da sua cisterna, da mulher que Deus te deu para todos sempre e ser fiel a ela. Nós não estamos obedecendo a esposa de ser fiel, nós estamos obedecendo o marido ao ser fiel, nós estamos obedecendo a Deus, e essa é uma obediência humilde, simplesmente porque Deus diz que nós assim o fazemos. É isso que nós precisamos entender. Não teria problema, digamos assim, se o seu referencial de prestação de contas fosse esses que esse amigo disse, mas o seu referencial é Deus, é para a glória dele, e ele não faz concessões nas escrituras sobre você ser fiel à sua esposa por tantos meses. Ele não faz abre concessões para que numa viagem, numa situação muito esporádica, você faça alguma coisa nesse sentido. Não existe isso. E aqui parece que a Bíblia nos mostra que José se manteve fiel a Maria, firme até que o menino nascesse. Mas vale lembrar, e mesmo a construção aqui no texto original nos deixa bem entendidos, que José não conheceu sua esposa até o menino nascer. Depois, ele aproveitou certamente, né, todo esse tempo, aguardando as coisas ali. Muito certamente ele desfrutou da sua esposa, do seu casamento, do que acontece dentro do matrimônio. A mentalidade que Maria permaneceu na condição de virgindade por toda a sua vida, perpétua, essa é uma tradição que não tem muito respaldo nas páginas das Escrituras. Nós não vamos tomar tempo para explicar isso, mas vale deixar isso bem claro. Mesmo a construção aqui no texto é clara que José permaneceu nessa condição por um tempo, mas que depois disso ele manteve um relacionamento normal, natural, de marido e esposa ali. Então, observe que a ajuda de Deus, ela recai sobre pessoas que são humilde e obedientes, uma obediência humilde ao que Deus diz. Para José receber Maria, ele teve que confiar muito que o que o anjo do Senhor falou é verdade e ancorado na Escritura mesmo. Ele teve que confiar. Para ele receber Maria, ele teve que receber Maria, um filho não biológico, mesmo sendo o próprio Deus. Para ele receber Maria, ele teve que conhecer sua esposa após a gravidez e manter-se fiel a ele. Mas José, ele teve humilde obediência diante de Deus. Então nós recebemos a ajuda de Deus quando nós admitirmos a necessidade de humilde obediência. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor, porque nós estamos diante de uma questão muito crucial. Porque, na realidade, nós não desfrutamos, às vezes, da ajuda de Deus por causa da nossa incredulidade e rebeldia. Nós não somos tão obedientes e nem tão humildes quanto pensamos. Há um tempo atrás, poucos anos atrás, uns 4 anos talvez atrás, eu tive o privilégio, a alegria de conhecer um dos grandes cirurgiões cardiovascular do Brasil. Eu conversei com esse homem, ele contou algumas histórias, mas teve uma das histórias
de pacientes que ele já teve que me impressionou muito. E eu acho que serve muito como uma ilustração do que eu quero falar, ou do que este texto quer dizer sobre obediência humilde. Ele tinha um paciente dependente do tabaco, né? Fumava muito e adorava demais o cigarro. E por causa do uso do cigarro excessivo e tudo mais, ele teve sérios problemas cardiovasculares. E por causa desses problemas, ele precisou ir amputando partes do corpo. E a primeira parte, lamentavelmente, que ele precisou amputar foi uma de suas mãos, né? Perdeu uma de suas mãos em virtude do tabagismo. E este médico disse para ele: olha, você quer viver mais alguns anos? Você quer ter um pouco mais de qualidade de vida? Você precisa tirar o causador do problema da sua vida. Você precisa eliminar o cigarro. Você precisa parar de fumar e nunca mais colocar o cigarro na sua boca. De forma alguma. Senão você vai morrer ou mais pedaços do seu corpo vão ter que ser tirados. Pare com isso. Isso está te fazendo mal. Obedeça a essa minha designação. É para o seu bem. É para a sua ajuda. Pare. Sim, tudo bem, eu entendi. Sim, doutor. E esse médico, com pouco tempo depois desses conselhos, lá no hospital mesmo, vai num cantinho lá e vê quem fumando? O paciente, com a outra mão, fumando, fazendo uso do tabaco. Ele sai do hospital e continua. Perdeu uma mão, mas tem a outra. Ele continua, fumando. E, lastimavelmente, após algum período, que eu não me lembro quanto tempo, está lá novamente aquele paciente na mesa de cirurgia, lastimavelmente, amputando sua segunda mão. Sua segunda mão. O médico vai até essa pessoa e diz: meu filho, aproveite que, tudo bem, perdeu essas mãos, mas você tem vida. Pare, corte o causador principal. Não fume mais. Deixe o tabagismo. Para com isso, é para o seu bem. Para que mais pedaços de você não seja arrancado e que a sua vida não fique desfacelada por causa desse uso do tabaco dessa forma e tal, né? E ele, sim, tudo bem. No hospital mesmo, ele chega num lugar, o médico, e o que ele encontra? Fumando, com os dois tocos dos braços sem as mãos, nas extremidades de onde havia arrancado as mãos, segurando assim o cigarro com luta, fumando. Sabe o que esse médico fez? Bateu nos ombros dele e disse: meu amigo, a partir de hoje, eu não trato você mais. Você pode procurar outro médico, outra solução. Eu abandonei o seu tratamento. Não trato você mais, porque você, me parece, não quer ser ajudado. Deus, igualmente, nos oferece sua ajuda. Ele nos oferece sua ajuda, enviando seu Filho de uma maneira sobrenatural a este campo de futebol de sabão, onde todo mundo cai, todo mundo escorrega, todo mundo se machuca. Ele envia seu Filho de uma maneira extraordinária. Ele nos dá orientações na sua palavra objetiva sobre a direção em que você e eu devemos andar. Mas existe aqui um elemento, e todo mundo de toda confissão teológica entende, há um elemento de responsabilidade humana. Alguns exageram demais na responsabilidade humana, alguns exageram demais na soberania de Deus, mas essas duas coisas estão nas Escrituras e devem ser levadas a sério num equilíbrio honesto.
de que Deus é soberano em todas as suas ações e que o homem ele é responsável. E diante disso, para receber a ajuda de Deus, nós devemos humildemente nos curvar e aceitar a ajuda da maneira que Ele oferece. Para a glória dEle, nós devemos obedecer às designações dEle. Senão, meus amigos, dia a dia, ano a ano, mês a mês da sua vida, nós vamos desfacelando os pedaços de nós mesmos e vivendo neste mundo de sofrimento, neste mundo de dor, buscando ajuda onde não tem e buscando soluções que não funcionam por muito tempo. Mas quando a ajuda realmente aparece, que é a ajuda de Deus, e a maneira dessa ajuda, nós precisamos, sem dúvida alguma, obedecer humildemente para a glória de Deus. Pense em sua vida hoje. Até quando você vai ser desfacelado pelo pecado? Até quando você vai ser desorientado, desnorteado, por não se submeter à ajuda que vem de Deus? Para Deus nos ajudar, a ajuda de Deus ela é efetiva, ela é real. Mas para que Ele nos ajude, para recebermos a ajuda de Deus, nós temos que admitir suas intervenções, sua intervenção sobrenatural. Nós temos que admitir a ajuda objetiva que Ele dá nas Escrituras. E nós temos que, em suma, admitir a necessidade de uma obediência humilde ao que o Senhor Deus nos diz. Portanto, nós vimos neste texto de Mateus 1, 18 a 25, que Deus, Ele pode sim ajudar efetivamente o homem, Ele pode sim ajudar efetivamente o mundo. Ele enviou o Salvador a este mundo. Mas para que nós possamos receber essa ajuda, nós temos que entender que Deus, Ele só pode nos ajudar se nós entendermos que é uma obra sobrenatural. É uma intervenção do alto em nossas vidas. Nós somos limitados. Nós precisamos entender que para receber a ajuda de Deus nós temos que submeter, aceitar a ajuda objetiva que Ele dá. E nós precisamos entender que para receber a ajuda de Deus, nós precisamos obedecer humildemente às suas resoluções, à sua direção. Portanto, hoje, eu quero afirmar, diante deste lindo texto de Mateus, que a ajuda de Deus, ela chegou a este mundo. A ajuda de Deus, ela chegou à sua vida, à minha, às nossas famílias. Nós não precisamos mais ir perdendo, sendo desfacelados pelo pecado e pela desobediência. Mas, inevitavelmente, nós devemos hoje curvar as nossas cabeças, curvar os nossos corações e humildemente aceitar ou obedecer aos desígnios, à direção que o Senhor nos dá. E finalmente nós terminamos este bloco de pensamento de Mateus, capítulo 1, 18 a 25, com a expressão com a qual nós iniciamos. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus os abençoe, nos abençoe. Peço as orações pelo próximo capítulo que nós vamos estudar. E temos coisas realmente fascinantes aqui ao longo deste Evangelho de Mateus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.